Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda parte da revisão geral para a Polícia Federal, concurso do final de semana, dia 21 próximo, tá certo? Hoje nós falaremos, nesta nossa segunda aula, falaremos sobre prisão, a prisão preventiva e depois provas no processo penal, porque nós falamos já exercícios sobre a prisão em flagrante e sobre inquérito policial. E agora, então, nesta aula de hoje, os dois temas faltantes, que serão prisão preventiva e depois, em seguida, provas. Prisão preventiva, você tem que saber, né, o conceito, pressupostos, hipótese, cabimento, vedação, revogação e nova decretação. Se você matar isso aqui, se você conseguir limpar tudo isso aqui, a sua chance de acertar 100% no concurso sobre prisão, em questões sobre itens sobre prisão preventiva, certamente é altíssima a sua chance. Muito bem, conceito de prisão preventiva, rapidinho. Ela é uma prisão cautelar, portanto, não é uma prisão cuja finalidade é cumprimento de pena, não. Ela não tem esta função de executar a pena, era uma cautelar, era uma provisória, era processual. A finalidade dela é outra. É proteger a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, ou garantir que o sujeito não venha a fugir, ou seja, a aplicação da lei penal, né? Tem como pressupostos, né? Melhor ainda, sobre o conceito de decretação. Precisa de ordem judicial, a prisão preventiva pode ser decretada de ofício somente na fase da ação penal. Muito cuidado com isso. Se existir apenas inquérito policial, ou seja, não tem processo ainda, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício por conta própria. Isto significa dizer que o juiz precisa de ser demandado, provocado ou pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, porque é vedada a prisão preventiva de ofício na fase do inquérito policial. Mas não é vedada a prisão preventiva na fase do inquérito policial se a prisão preventiva, for provocada. Portanto, cuidado com fazer confusão na hora da prova, dizendo que pela nova sistemática do processo penal, não é possível a decretação de prisão preventiva na fase do inquérito policial, e sim apenas na fase do processo. Falso! É possível a decretação da prisão preventiva em qualquer fase. Agora, de ofício, somente na fase da ação penal, somente na fase do processo. Muito cuidado com isso. O CESP também gosta de confundir prisão preventiva com prisão temporária, dizendo assim, ó, que a prisão preventiva e a temporária se assemelham, porque ambas poderão ser decretadas em qualquer fase. Falso! Qualquer fase é só a prisão preventiva, a prisão temporária é só na fase do inquérito policial. Muito bem. Quem pode requerer a prisão preventiva? Né? Assistente da acusação, tá? Assistente da acusação, assistente técnico não pode, muito cuidado, assistente da acusação, Ministério Público, delegado e querelante, não é isso? Tá? Cabimento. Tá? O cabimento da prisão preventiva, nós já falamos em qualquer fase da persecução criminal, tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. Muito bem. Quando se fala em cabimento, está se referindo quais os crimes que se admite prisão preventiva. Crimes dolosos cuja pena, com pena máxima superior a 4 anos, quando o sujeito for primário. Ou se ele for reincidente em crime doloso, aí não interessa a pena. Ou se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, idoso, adolescente, pessoa enferma ou pessoa com deficiência, desde que a medida, a prisão preventiva, seja suficiente ou seja recomendado, imprescindível para garantir a execução de uma medida protetiva de urgência. É vedada a prisão preventiva quando o juiz verificar que o fato foi praticado mediante uma excludente de ilicitude. Cuidado. E o juiz pode revogar a prisão preventiva quando desaparecer o motivo. A prisão preventiva será revogada e não relaxada quando desaparecer o motivo, e pode novamente ser decretada, tem exercício nesse sentido. Com essa breve revisão, vamos para os exercícios referentes às questões do CESP, referente à prisão preventiva. Sobre a prisão preventiva, julgue os itens seguintes.
A prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante ordem judicial devidamente fundamentada, no curso de ação penal regularmente instaurada perante o juízo competente. Falso, porque excluiu aqui a fase do inquérito policial. É possível a prisão preventiva também na fase do inquérito policial. Está dizendo que somente poderá ser decretada mediante ordem judicial devidamente fundamentada no curso de ação penal. Não, no curso de inquérito policial ou de ação penal, portanto, falsa. Admite-se a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública se houver indícios no inquérito de que o indiciado pretende fugir e de prova da existência do crime. Olha só, admite-se a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Muito bem. Se houver indícios no inquérito de que o indiciado pretende fugir e de prova da existência do crime. Faltou aqui, ó. Faltou. Esta alternativa é falsa, sabe por quê? Porque é verdade que é possível a prisão preventiva para garantia da ordem pública, mas a garantia da ordem pública não tem nada a ver com fuga do investigado. Garantia da ordem pública é quando o indivíduo apresenta a conduta voltada para o crime, porque ele tem um passado, a ficha criminal dele é suja, tem vários processos. Aqui então coloca a garantia da ordem pública, mas depois vem para a fuga. Fuga é para assegurar a aplicação da lei penal. Vejam, senhores, que o examinador trocou o conceito. Ele fala de ordem pública, mas quando coloca aqui que o indiciado pretende fugir, não é ordem pública, é para assegurar a aplicação da lei penal, portanto, alternativa falsa, tá? O juiz pode revogar a prisão preventiva de um indiciado apenas uma vez, cabendo aos tribunais superiores apreciar, nos demais casos, a falta de motivo para sua manutenção. Falso, o juiz pode, revogar, decretar, revogar, decretar, ou seja, se aparecer o motivo, decreta, desapareceu o motivo, revoga. Está dizendo que não, cabe aos tribunais a revogação. Negativo, tá? Sempre que surgir o motivo, decreta a prisão, desapareceu o motivo, revoga-se a prisão. Falsa. A prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública, somente quando há indício da existência de crime e certeza sobre sua autoria. Olha só que sacanagem, fez a inversão. É verdade que pode ser decretado para a garantia da ordem pública. Porém, trocou aqui, quando há indício de autoria, indício suficiente de autoria, ele colocou indício da existência do crime. Negativo. No que tange a existência do crime, tem que ter prova e não indício. É prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Entendeu? Portanto, falso também. O Código de Processo Penal proíbe a decretação da prisão preventiva de quem, pelas provas constantes nos autos, claramente tem agido em legítima defesa. Exatamente. Artigo 314 do Código de Processo Penal. Não se admite, não se decreta, em hipótese alguma, prisão preventiva, quando o juiz verificar pelas provas constantes nos autos que o agente praticou o fato mediante uma excludente de ilicitude, portanto, alternativa correta. Assemelham-se as prisões preventiva e temporária, porque ambas podem ser decretadas em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal. O professor nem precisa ler o resto, porque está dizendo que a prisão temporária e a prisão preventiva são iguais, porque ambas podem ser decretadas em qualquer fase. Falso. Prisão temporária não pode na fase da ação penal, somente na fase do inquérito. Então, aí não há uma semelhança, há uma discrepância e não semelhança, tá certo? Isso é interessante para você, porque se você leu a primeira parte da questão e você verificou que é errada, não precisa ler o resto não. Porque você, nessa prova agora da Polícia Federal, você tem 5 horas para fazer uma prova de 120 itens.
Você já dividiu 5 horas, né? Se você pegar 5 horas, 300 minutos, dividido por 120 itens, você tem 2,5 minutos. Você tem 2 minutos e meio para fazer cada item, já incluído o preenchimento do cartão resposta. Então, você tem ali cerca de 2 minutos e 40 e 35 segundos para cada item. Ora, se você descobriu que está falso, toque errado aí, vai para frente, irmão, entendeu? Para não perder tempo, tá certo? Claro, se você leu, né, aí sim, descobriu que está certo, mas está em dúvida, coloca um ponto de interrogação para depois você ler com mais calma. Mas descobriu que está errado até aqui, por exemplo, já marca errado e vai para outra, tá? A simples alusão à gravidade abstrata do delito ou referência a dispositivos legais não valida a ordem de prisão preventiva, porque o juízo de que determinada pessoa encarna verdadeiro risco à coletividade só é de ser feito com base no quadro fático da causa e nele fundamentado o respectivo decreto preventivo verdadeiro. Não é requisito da prisão preventiva, né, a gravidade abstrata do delito. A gravidade abstrata do delito, o legislador levou em consideração para culminar a pena, para prever a pena. Tá certo? Tem que ter dados concretos. E não porque o crime é grave, porque teve repercussão social, porque teve movimentação na mídia, porque teve não sei o quê. Negativo, isto não é fundamento para a prisão preventiva. A gravidade abstrata do crime, desacompanhados de fato concreto, entendeu? O que é um fato concreto, professor? Por exemplo, um fato concreto, o sujeito tem uma ficha corrida. O juiz não está inventando que ele é perigoso. Está demonstrado pelos antecedentes criminais que realmente ele tem a conduta voltada para o crime. Isto é um dado concreto, tá certo? Considerando que um servidor público tenha sido preso em flagrante pela prática de peculato cometido em desfavor da Caixa Econômica Federal, tendo sido o crime facilitado em razão da função exercida pelo referido servidor, julgue os itens a seguir com base na legislação processual penal, servidor da Caixa Econômica Federal, que, valendo-se da função, praticou um peculato. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o servidor, ao receber o auto de prisão em flagrante do servidor, o juiz deverá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. E então, se for o caso, deliberar pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como a suspensão do exercício da função pública. Falso, está dizendo que você, juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante do Marciano, que é servidor da Caixa Econômica Federal, você automaticamente já converte essa prisão em flagrante em prisão preventiva. E depois que analisa as medidas cautelares diversas da prisão, por exemplo, afastamento da função. Falso, é ao contrário. Primeiro, juiz, você analisa a possibilidade de aplicar uma medida menos grave, menos gravosa, menos drástica que a prisão. Você vai analisar, não, vou afastar o servidor, né, e afasto ele da função e garanto a liberdade dele. Se isto for possível, não decreta prisão preventiva, tá? Primeiro, então, analisa-se a possibilidade das medidas cautelares. Não sendo possível, porque inadequadas ou insuficientes, aí é que se converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, portanto, alternativa falsa. Cuidado que essa questão é recente do SESP. A prisão preventiva não pode ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Falso. Uma das hipóteses da prisão preventiva é descumprir uma medida cautelar diversa de prisão. Por exemplo, o juiz disse ao Marciano, investigado ou réu, você não fica obrigado a usar a tornozeleira eletrônica. Eu retiro a tornozeleira eletrônica e não quero usar, não uso a tornozeleira eletrônica. Eu descumpri uma medida alternativa, né? Em vez de eu ter ido para a prisão, o juiz impôs para mim uma medida menos drástica. Eu descumpri, é possível a prisão preventiva ser presente os demais requisitos, evidentemente.
Não é admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Falso. É um dos cabimentos a inexistência de identidade, não possui identidade ou não fornece elementos para esclarecer. O Marciano, por exemplo, já foi intimado várias vezes para comparecer na delegacia para ser interrogado. E o interrogatório, a primeira parte do interrogatório é perguntar, né, sobre a minha qualificação, nome completo, filiação, endereço, RG, CPF. Eu estou estou escondendo para não fornecer esses dados, para esclarecer a minha identidade. É possível a prisão preventiva. Neste caso, assim que o sujeito for identificado, deve ser colocado em liberdade, salvo se outra medida recomendar a prisão. Somente após o oferecimento da denúncia, cabe a prisão preventiva, que pode ser decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do MP, do querelante ou de assistente, ou por representação da autoridade policial. Somente após o oferecimento da denúncia, professor, eu nem ia ler os demais, eu só ia ler aqui, professor, ó, somente após o oferecimento da denúncia, cabe a prisão preventiva, que pode ser decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento. Professor, cabe prisão preventiva antes do oferecimento da denúncia, porque o oferecimento da denúncia já é lá para inaugurar a ação penal. Se eu dizer, né, se eu afirmar isso aqui como verdadeiro, eu estou dizendo que só cabe prisão preventiva na fase do processo, na fase da ação penal, e isto não é verdade. Portanto, alternativa falsa, porque não é somente após o oferecimento da denúncia, mesmo antes do oferecimento da denúncia, na fase do inquérito policial. Claro que na fase do inquérito policial não pode ter de ofício a prisão preventiva, mas pode ter mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. A prisão preventiva, admitida nos casos de crimes dolosos punido com pena de liberdade, máxima superior a 4 anos, pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Exatamente, muito bem, CESP. Correta a alternativa 13, porque, preencheu a hipótese, ou seja, nos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade, com pena superior a 4 anos, ok, e quando preencher os pressupostos, que pressupostos, né? Pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Agora só, vou analisar melhor essa questão. A prisão preventiva, admitida nos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade, máxima superior a 4 anos. Até aqui está certo? Tá. Pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal. Isso é verdade? É, porque quando ele fala em qualquer fase da persecução penal, ele está falando tanto na fase do inquérito quanto na fase da ação penal. Desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Também está certo. Claro que faltou aqui uma das hipóteses, né? Mas ele falou, pode, então esta alternativa está correta, verdadeira, ok? A prisão preventiva, admitida nos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Repetiu, correto, verdadeiro, está repetida. É imprescindível a decretação da prisão preventiva, é imprescindível a decretação, ou seja, para a decretação, né, da prisão preventiva, a sua adequada fundamentação, com a indicação precisa, lastreada em fatos concretos, da existência dos motivos ensejadores da constrição cautelar, sendo, em regra, inaceitável que a só gravidade do crime imputado à pessoa seja suficiente para justificar a sua segregação provisória. Verdadeiro, verdadeiro. Tem que ter fato concreto.
e não apenas referir-se à gravidade do crime. Ah, porque o fato é grave ou deve ser preso preventivamente. Não, não, juiz. A gravidade do fato, por si só, não é motivo para fundamentar uma prisão preventiva. Portanto, a alternativa correta. A autoridade policial de determinado município representou ao juiz competente pela prisão preventiva de Joaquim, indiciado em inquérito policial pela prática de furto simples, cuja pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Consta que Joaquim é primário. Nessas circunstâncias, a prisão preventiva não poderá ser decretada em face de Joaquim. Muito bem, verdadeiro. Sabe por quê? O delegado pediu ao juiz a prisão preventiva do Joaquim. E o Joaquim foi indiciado em crime cuja pena não passa de 4 anos. Se ele é primário, não se admite a prisão preventiva em crime que pena não seja superior a 4. De 4 anos para baixo, pena máxima de 4 anos para baixo, por exemplo, a quadrilha, o próprio furto, a receptação, tudo tem pena de 4 anos para baixo. Não se admite a prisão preventiva, a menos que ele não seja primário, que ele seja reincidente. Mas não é o caso aqui nesta alternativa, neste item, porque está dizendo que Joaquim é primário, portanto, realmente não pode ser decretada a prisão preventiva dele. Vedação lá do artigo 313, inciso 1º do CPP. Não é cabível a decretação de prisão preventiva de acusado que se apresente espontaneamente à autoridade policial competente. Olha só que interessante. Não é cabível a decretação de prisão preventiva de acusado que se apresente espontaneamente à autoridade policial competente. Senhores, falso. Não é porque apresentou espontaneamente que não pode depois, futuramente, o juiz decretar a prisão preventiva do sujeito. O que não se admite, qual é o tipo de prisão que não se admite quando o sujeito apresenta espontaneamente? Muito bem, prisão em flagrante. Prisão em flagrante, apresentou espontaneamente, não se admite a prisão, essa espécie de prisão. Muito cuidado, hein? E se o sujeito, professor, matou aqui, demorou 15 minutos para chegar na delegacia e apresentou espontaneamente, ou seja, está dentro do período de 24 horas. Mesmo assim, não pode ser preso em flagrante, mesmo assim, não pode ser preso em flagrante. Porque se não há perseguição em andamento e ele apresentou espontaneamente, não pode, porque a prisão em flagrante requer que o sujeito seja apresentado à autoridade policial. E apresentado à autoridade policial pressupõe que tem um condutor e o conduzido. Você está levando o marciano e apresenta o marciano à autoridade policial. E não o marciano apresentar-se espontaneamente à autoridade policial. Portanto, não cabe prisão em flagrante em caso de apresentação espontânea. Porém, é possível tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária. Portanto, não é cabível a decretação de prisão preventiva de acusado que se apresenta espontaneamente, pode marcar falso e corre, vai para outra questão. Admite-se, como garantia da execução das medidas protetivas de urgência, a decretação da prisão preventiva do acusado de crime que envolva violência doméstica contra a mulher. Verdadeiro, exatamente, é uma das hipóteses, melhor, é um dos cabimentos lá da prisão preventiva descrito no artigo 313 do Código de Processo Penal, alternativa verdadeiro. Se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, desde que seja a medida, ou seja, a prisão preventiva, necessário para garantir uma execução de medida protetiva de urgência, é possível a prisão preventiva. Admite-se, como garantia da execução das medidas protetivas de urgência, isso aqui estamos repetiu, então, pulando, tá? A prisão preventiva decretada de forma autônoma independe do flagrante.
Melhor, a prisão preventiva decretada de forma autônoma, independentemente do flagrante ou da conversão deste, deve observar as exigências da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e quando for doloso o crime, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Perfeita questão correta, porque aqui está dizendo o seguinte, colocou as hipóteses de prisão, né? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Colocou os pressupostos da prisão, prova da existência da infração penal, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. E também colocou o cabimento, que seria, então, o cabimento se o indivíduo praticar um crime cuja pena máxima, desde que o crime seja doloso, a pena máxima supere a 4 anos, tá certo? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis, e eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.